Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Aqui é mais um estudo defendendo a nossa fé, mais um herege. Esse aqui passa limite. Que interessante, né? Deus mandou fazer imagem e escultura. Tem diferença entre imagem de ídolos, o que Deus não mandou fazer, e o que Deus mandou fazer. Mas os pastores distorcem lá, Bíblia protestante, Salmo 115, Bíblia católica 113. Tem pouca, mas não emite som algum. Tem mão, mas não apalpa. Caiu. Tá. Tem pé, mas não anda, etc, etc, etc. A pregação distorcida, a pregação tendenciosa, a pregação mentirosa decrimina a fé católica. Os padres não ensinaram. Ensinaram só você catar lá santo, a patrística, desde o primeiro século. Como Santo Irineu, Santo Inácio, Santo Tomás de Aquino, Eusébio de Cesareia, que conta lá a historiador daquela época, do terceiro século, quarto século, se eu não me engano, vai mostrar como os apóstolos pregaram, como era a igreja naquela época. A veneração às relíquias. Só lê a Patrícia, a história você vai entender. Que interessante, né? Deus, amados irmãos em Cristo Jesus, aceitem. Como o cara tem coragem de catar uma imagem lá pro monte e fazer essa heresia? Pastor Nicásio Augusto. Pastor Nicásio Augusto, né? Você que é católico, que se prostra diante de Maria, que se prostra diante de qualquer imagem de escultura, eu quero convidar você, católico, a abrir a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro. Que interessante, ó. O Josué prostrou diante da Arca da Aliança. Que Arca da Aliança? Que tem 2 querubins, 2 varão. Josué 7,6, vou te dar uma aula de Bíblia. Moisés prostrou diante do seu sogro Jetro, Êxodo 18,7. Os filhos dos profetas prostrou diante de Eliseu, segundo Reis 15. Olha só que interessante. Ruth prostrou diante de Bozo, Ruth 2,10. O profeta Natan prostrou diante do rei Davi, 1 Reis 1, do 22, 23. Bezabé prostrou diante do rei, 1 Reis, do 15 em diante. Olha só que interessante. Eliabe, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Reis 18,7, ó. Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar, foi repreendido para adorar. Atos Apóstolos 10, 25, 26. Olha só. 18, 7, ó. Abias prostrou diante do profeta Elias. E Josué prostrou diante da Arca da Aliança. Por que ele prostrou? Porque ele sabia o significado, o simbolismo. Dentro da Arca da Aliança tinha o quê? O maná, o cajado e a palavra escrita por dedo de Deus lá no Monte Horebe. Mas vocês católicos postam diante da imagem de Nossa Senhora? Sim, nós postamos como culto de honra, como a tradição mostra. Não para adorar. Os caras catam Salmo 115 ou 113 da Bíblia Católica. Mas tem boca, mas não emite som algum. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Etc. É um termo distorcido, meu irmão. A arca que Josué postou tinha 2 querubins, 2 figuras humanas, como às vezes Ezequiel 41, 17 em diante, 17, 18. Tinha boca, mas não falava. Tinha mão, não palpava. Tinha ouvido, mas não ouvia, etc. Deus falava no meio dos 2 querubins com Moisés. Êxodo 25, 18. É só que interessante. Eu quero convidar você, católico, a abrir a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Salmos. Salmos de número 115. Porque os pais
padres não pregam a verdade para vocês. Os teus líderes religiosos não ensinam a verdade para vocês e vocês estão sendo enganados por eles. Abre a sua Bíblia, você que é católico, abre a sua Bíblia. Pronto. Vamos parar de ir para a igreja católica, vamos parar, vamos seguir esse cara, vamos para a igreja dele, para essa denominação dele, que ali vai estar a verdade, porque os padres não ensinaram a verdade, os líderes não ensinaram a verdade, agora ele vai ensinar a verdade. Que verdade é essa? Salmo 115. Se catar Êxodo 25, 18, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança, que tem imagem. Se você catar Mateus 22, 19, 20, ou Marcos 12, 15, 16, ou Lucas 20, 24, 25, ali a imagem, que se fala, a imagem é o que é? A imagem de César. Representa César. A imagem de Nossa Senhora representa Nossa Senhora. Servas. Discípula. Que interessante. Agora, vamos seguir você, porque você está com a verdade. A verdade não está mais sobre o ministério apostolado, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a igreja. Efésios 3:10, a verdade será conhecida pela igreja. Que igreja? É uma só fé, é um só batismo, é um só Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é esse Jesus aí que você está pregando agora. Contraditório. Que interessante, né? Mas vamos lá. Abre a sua Bíblia, você que é católico, abre a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Salmos, número 115, versículo de número 4, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles os que o fazem e todos que neles confiam. Então, se você confia numa estátua de escultura, você está fazendo aquilo que é abominação diante de Deus. Torna-se semelhante uma imagem dessa àqueles que confiam nela e àqueles que... Você está colocando a sua confiança numa estátua? Numa imagem? Aonde está isso? Quem é o padre que está ensinando isso? A Bíblia, tanto mais para frente, ele quebra as imagens. Ó. Quebrou a imagem, ela quebrando. Mas tá bom. Vamos combater ele na escritura. Aqui a Bíblia fala, Êxodo 20, versículo 3, ó, não terá outros deuses diante de minha face. Deuses. Você vê Maria como uma deusa? Como diz a rainha do céu. Você está adorando Nossa Senhora? Você está prostrando diante dela para adorar? Para prestar culto? Mas ele, segundo o Rei 18, 4. Como está prestando culto àquela serpente que Moisés fez, que o povo começou a chamar Neusatã. Deus manda Moisés fazer isso, 25, 18. Fará dois querubins de ouro. Eu farei de ouro batido, nós determinaremos um de um lado e outro do outro lado. 1 Rei 6, 22, 35. Esse aqui é o 41 do 20. 17 ao 20. Tanto por dentro, tanto por fora, tinha imagem, escultura desenhada, compilada nas paredes, tanto por dentro e tanto por fora. E a Arca da Aliança tinha duas figuras humanas. Agora vamos para a igreja dele, porque a verdade está com ele, porque os líderes, os padres, os líderes da igreja católica não estão ensinando. Eu estou adorando a imagem, então. Ó, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não... Está pregado na cruz. É pessoa que não é inteligente, pessoa burra, como esse pastor. Eles querem impressionar. Eles não querem pregar o evangelho. Eles não querem pregar a verdade. Quer conhecer a história da igreja, a patrística? Estuda os mestres, os doutores da igreja, lá do primeiro século até o século VIII. Uma referência aqui.
Uma referência. Francisco de Assis. Eusébio de Cesareia. Considerado como historiador, pai da história eclesiástica. Como ele contando lá nos seus escritos, como as igrejas naquela época católica se comportavam de acordo com o que está hoje. As venerações, as imagens, tinha. As relíquias dos mártires, tinha. Seus sucessores, sua sucessão, tinha. Pastoreio, tinha. Agora vem esse cara aí, ele tá com a verdade. Só usando um versículo bíblico. Salmo 115, Bíblia protestante. Adulterada por João Ferreira de Almeida, padre da Igreja Reformada Holandesa, que não vem do fundamento dos apóstolos. Que interessante. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É mais um vídeo aí para mostrar. Ó. Várias pessoas postou diante de homens, postou diante de rei, postou diante de imagem. Tem um significado, como honra. Glória a Deus, aleluia, sou missionário São Roberto.